Qual é a importância para vocês de participar de um programa de experiências sociais inovadoras que reúne mais de 30 países da América Latina e do Caribe? Eu acho que é fundamental para reconhecer que o trabalho da gente é um trabalho importante, sério. Nós trabalhamos com uma população que nós podemos chamar de excluídos dos excluídos. E ainda há uma cultura de adoção no Brasil que vem pela história do vertente da caridade, de pegar para criar. Então, o reconhecimento do nosso trabalho, eu acho que ele também interfere na cultura da adoção. A gente assume publicamente um trabalho que facilita que as famílias adotivas, ao invés de lidar com a adoção como um segredo, que elas se orgulhem de serem adotivas, que elas se orgulhem de mostrar o que elas estão fazendo. Porque a adoção é uma coisa bonita, não tem que ser escondida. Que as pessoas não achem que a adoção é uma incompetência de ter filhos biológicos, que a adoção não é uma compensação, não é uma compensação, que a adoção não é uma família de segunda categoria, né? Então, esse reconhecimento maior, ele fortalece, né, uma ideia, né, que eu acho que ela é muito ampla, porque ela vai atingir um contingente muito maior para a gente, porque a gente consegue repassar para um número maior de pessoas esse conceito, que a adoção não é caridade, principalmente que não é caridade. Lidando com os dois lados da adoção, a criança ou o jovem, né, em situação de adoção e a família que quer adotar, você diria que o fato de as expectativas de ambos elas serem diferentes pelos próprios papéis, né, o papel de pai, o papel de filho, mas ambos sabendo que não são nem pai biológico, nem filho biológico, ou seja, há uma intenção de construir uma relação de paternidade, de maternidade e de pertencimento a uma família de parte da criança. Como isso é trabalhado por vocês? Porque eu imagino que, assim como a família, a criança ou o jovem em situação de adoção, eles passam por um processo para entender o significado disso, né? Como é que vocês trabalham essa questão, principalmente de crianças já maiores que chegam com um histórico de trauma, de violência ou de violência sexual ou de famílias desestruturadas, quer dizer, um histórico que não pode ser apagado, né? Mas um histórico que precisa ser bem equacionado para que ele não impeça que você tenha uma nova chance de construir uma história positiva, né? Como é que vocês lidam com essas questões? Nós construímos uma proposta de fazer uma preparação em dois momentos. No primeiro momento a gente chama de curso, né? Mas acho que é um momento de reflexão com essas famílias que dura 3 dias, que é antes de entrar em contato com a criança. A gente tenta buscar nesse curso que essas famílias façam algumas reflexões sobre a sua própria história pessoal. Quem algum dia já não sofreu algum tipo de violência? Quem algum dia já não sofreu algum tipo de rompimento familiar, ou porque faleceu alguém da família, ou porque teve que mudar para distante da família? Quem algum dia já não sentiu que não tinha poder sobre o seu próprio futuro porque dependia que alguém decidisse por você próprio o que vai acontecer com você? Então a gente tenta buscar nas famílias que elas parem para pensar na sua própria história de vida. E com isso elas possam um pouco enxergar aquela criança como ela é, e não pela sua idealização. Eu quero uma criança linda, maravilhosa, que vai se comportar bem, né? Mas é uma criança que vem com isso e que tem coisas parecidas comigo. Você descobrir que você pode não ter vínculos de convivência com aquela pessoa nova na sua vida, mas de situações. Existe uma identidade, né? Porque todo mundo em algum momento passou por rejeição, por violência, por abandono, por rompimento de vínculos.
E a partir daí a gente também identifica quem são as pessoas que têm mais condições de trabalhar isso. Então a gente dá algumas tarefas para fazer em casa, para eles escreverem sobre isso. Depois a gente discute algumas histórias das crianças. E aí você percebe que tem pessoas que não conseguem falar disso nem por escrito nem verbalmente. Então esse tipo de pessoa, a gente sabe que vai precisar de uma preparação muito maior. Então eles são colocados num outro grupo, que é um grupo que, se eles quiserem realmente permanecer no projeto, eles vão ter que ficar mais tempo se preparando, ou então vão ter que desistir. Porque se não consegue nem falar disso, como é que vai trazer uma criança com essa situação? Então é um processo de seleção mesmo, né? Agora, muitas famílias no Brasil se queixam das dificuldades do processo de adoção. Gostariam que a adoção o processo fosse mais rápido, que ela fosse facilitada. Mas você tem a contrapartida, que é a necessidade de você estar seguro de quem tem a custódia daquela criança, de que você vai colocá-la, vai inseri-la num lar sadio, em que ela tenha condições de se desenvolver, e que você não vai expô-la a risco de situações que infelizmente a gente sabe que existem, que são de exploração, de comércio, né? De trabalho escravo praticamente, ou de exploração sexual, né? E quais são os mecanismos de controle que permitem perceber situações como essa, não digo rapidamente, mas investigar possíveis candidatos que se apresentem com outras intenções? Nós temos primeiro uma entrevista formal com formulário, uma entrevista técnica, em que a gente vai detectando, a gente investiga muito a questão da motivação, né? Por que você quer entrar nesse projeto, o que te motiva, né? E muitas vezes a gente percebe situações que realmente são inadequadas. Nós já recentemente a gente recebeu um casal que o senhor devia estar com quase 70 anos, a esposa dele tinha tido um AVC, estava paralítica, com 60 e poucos anos, e eles foram lá dizendo que queriam uma menina de 14 anos. A gente vai investigar, por que vocês querem uma menina de 14 anos? O que está motivando? E você vai ver que eles querem, na realidade, ele em determinado momento ele assume: eu quero uma pessoa que me ajude a cuidar da minha mulher, porque eu não dou mais conta. Isso é frequente. Quando chega falando que quer uma menina adolescente, a gente sempre investiga, porque a gente sabe que há uma tendência a querer empregada doméstica gratuita, né? A outra questão é a questão da caridade. Tem muita gente também que chega com histórias de que fez uma promessa e agora vai cumprir a promessa adotando um adolescente, ajudando. Isso também a gente tenta identificar o que é isso. Às vezes recebemos pessoas que chegam e quando começam a falar choram porque na realidade o filho morreu e quer substituir aquele filho. Chegam às vezes a situações absurdas de dizer que vão mudar o nome da criança e pôr o nome do filho que morreu. Então são assim, a gente investiga muito a motivação, mas uma visita domiciliar também. Na visita domiciliar, na realidade, não nos interessa saber se é uma família pobre ou rica, mas qual é a condição da família receber uma criança em casa.